Bebê de apenas 3 meses morre durante viagem com os pais. A polícia vai investigar se houve omissão de socorro. O bebê de 3 meses morreu quando viajava com o pai de 32 anos, que é motorista de caminhão, e a mãe de 25. Os 3 estavam na carreta que o pai utiliza para o trabalho. A família é do Rio Grande do Sul, estava em Uberlândia, Minas Gerais, e tinha como destino a cidade de Santiago, no Chile. Seriam mais de 3.000 quilômetros de percurso, mas a criança estava doente. 2 semanas antes tinha sido internada com pneumonia e teve complicações durante o trajeto. Os pais disseram à polícia que o bebê começou a ter febre por volta das 2 horas da tarde de domingo. 4 horas depois, eles pediram ajuda à Polícia Rodoviária Federal de Itapema. A ambulância da Autopista Litoral Sul foi chamada e trouxe a criança aqui para o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. Mas ela morreu a caminho da unidade. E a gente ficou ali, o pai e a mãe estavam desesperados, a gente ficou ali ajudando. Bem cuidada, limpinha, uma criança normal. A causa da morte deve ser confirmada após o resultado do exame feito pelo Instituto Geral de Perícias de Balneário Camboriú. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar se houve omissão de socorro. Mediante aos fatos, nós vamos instaurar um inquérito policial para apurar se eventualmente ocorreu alguma omissão de socorro a essa criança, uma vez que nós temos a notícia prestada pelo próprio pai de que ela já vinha de um estado febril em razão de uma infecção, né? Então, nós vamos tentar apurar algum eventual crime dessa natureza. E o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, entrou com um recurso contra a cassação. A decisão em primeira instância foi anunciada na última sexta-feira e apontou mau uso do dinheiro público. A denúncia de abuso de poder apontada pelo promotor eleitoral de Palhoça foi aceita pela juíza da 24ª Zona Eleitoral. Para ambos, o atual prefeito de Palhoça usou dinheiro público para conseguir votos enquanto era candidato às eleições. Camilo Martins foi condenado em primeira instância por abuso do poder econômico. Camilo só foi escolhido candidato a prefeito no dia 30 de junho de 2012, portanto não se cogitava de nenhuma candidatura. E a segunda questão é que os próprios documentos que estão no processo não revelam qualquer ato de promoção pessoal do Camilo. A ONG da qual Camilo Martins era presidente, a Associação Viver Palhoça, teria recebido no final de 2011 quase R$154 mil do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Só que os recursos teriam sido utilizados quando ele já era candidato à Prefeitura de Palhoça. Para a Justiça Eleitoral, Camilo Martins usou o dinheiro público para se promover e conseguir votos junto à população beneficiada pela entidade. Apesar da decisão, que pede o afastamento imediato de Camilo Martins da Prefeitura de Palhoça, o advogado dele deve apresentar recurso ao Tribunal Regional Eleitoral e negou as acusações. Nós já ingressamos hoje, no início da tarde, com um recurso contra essa decisão da juíza eleitoral de Palhoça, que cassou o diploma do Camilo. E, paralelamente a isso, também ingressamos com uma cautelar diretamente no Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de suspender essa decisão, para que, com isso, ele continue no cargo de prefeito de Palhoça, até que o tribunal venha decidir sobre o mérito do recurso que foi protocolado hoje. Camilo Martins foi multado em R$50 mil e, se tiver seus recursos negados, ficará impedido de concorrer às eleições nos próximos 8 anos. A CPI dos táxis apresentou hoje o relatório final das investigações. Depois de 105 dias de trabalhos, a comissão apontou a participação de funcionários públicos e ex-secretários municipais no esquema de transferências irregulares e terceirização do serviço. O relator da CPI pediu a cassação de 100 concessões e levantou suspeitas sobre o envolvimento de taxistas com o tráfico de drogas. A CPI apontou o envolvimento de 13 funcionários públicos de diversos escalões. Entre eles estariam o atual e 3 ex-secretários de transporte da capital: Norberto Strois Filho, Carlos Eduardo Medeiros e Valmir Piacentini, atualmente no comando da pasta, teriam permitido transferências ilegais de concessões. João Batista Nunes, atual secretário do Continente, teria postergado a anulação de permissões irregulares. O atual superintendente da Fundação Municipal de Esportes também foi citado. Hudson Pires é acusado de ser permissionário de táxi e exercer função pública ao mesmo tempo, o que viola a Constituição Federal. Tudo que a gente está mostrando no relatório final, a gente tem prova. O que a gente não tem prova, a gente não
não pôs no relatório. A CPI vai pedir a cassação de pelo menos 100 concessões de operações de táxis em Florianópolis. A comissão levantou irregularidades como a permissão de operação a pessoas sem habilitação para dirigir. O relator, vereador Tiago Silva, pediu alterações na lei que regulamenta a atividade, quer o controle biométrico e a implantação da carga horária de 36 horas semanais para evitar a terceirização do serviço e pede a abertura das planilhas financeiras dos táxis. Já o possível envolvimento de taxistas com o tráfico de drogas na capital, apontado pela CPI, será investigado pela Polícia Civil. A abertura imediata de processo licitatório, onde 200 táxis podem ser aproveitados na cidade, é inadmissível. Na cidade, hoje, está usando esse meio de transporte para o tráfico e consumo de droga. O principal beneficiado no esquema de concessões irregulares seria o empresário Isaías Gomes da Costa. Ele é acusado de possuir 79 placas de táxis em Florianópolis, o que representa 17% da frota municipal, e de usar familiares como laranjas nas compras de concessões. Isaías teria apoio de políticos, funcionários públicos e dirigentes sindicais em troca de dinheiro. O relatório foi conciso, foi bem objetivo e vamos aguardar o encaminhamento desses processos para a Secretaria para a gente poder fazer, como o relator comentou, o nosso direito à ampla defesa, o contraditório no âmbito da Secretaria. Foram 105 dias de investigações na CPI, 28 depoimentos, mais de 7.000 páginas de relatório. A partir de agora, todo esse material será enviado à Polícia Civil e ao Ministério Público. Esses dois órgãos serão responsáveis por investigações independentes. Hudson Pires, superintendente da Fundação Municipal de Esportes, confirmou que detém a concessão de um táxi, mas que venceu uma licitação pública. Segundo ele, o edital não prevê a obrigação do permissionário dirigir o veículo. Sobre a acusação de acumular um cargo público e concessão de um táxi, Hudson afirmou que só vai se pronunciar após ter acesso ao relatório da CPI. O ex-secretário de Transporte e atual secretário do Continente, João Batista Nunes, alega ter acatado a decisão da Procuradoria-Geral do município, que na época afirmou não ter provas suficientes para cassar uma licença. João Batista também afirma que, mesmo com o parecer do então procurador Jaime de Souza, encaminhou o material que possuía ao Ministério Público. Já o atual secretário de Mobilidade Urbana, Valmir Piacentini, nega que tenha arquivado um processo com provas de aluguel de táxi e que tenha autorizado uma transferência ilegal. Segundo ele, em sua gestão, uma permissão passada de pai para filho foi cassada após pedido de instrução à Procuradoria-Geral do município. Outras 15 licenças que seguiam o mesmo padrão também foram cassadas. A nossa equipe também tentou contato com Norberto Stroich, ex-secretário de Transportes da capital, mas ele não atendeu ao telefone e nem retornou às nossas ligações. E agora vamos conferir o trânsito na capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente, um movimento bastante grande para esse momento. Mais à frente também, imagens da BR-282, bastante movimentada, exigindo paciência dos motoristas. Em Florianópolis, 12 graus. Uma ótima noite a todos e até amanhã.